que transforma e vozes que inspiram. E seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Gigi Podcast. O podcast onde o conhecimento transforma e vozes são inspiração. Diretamente da RCB Estúdios Podcast, aqui na nossa cidade de Bauru. E hoje nós temos um convidado, não de muito longe, daqui de perto. O prefeito de Reginópolis, Ronaldo Correia. Muito obrigado, prefeito, por ter vindo. Aceito o convite. Boa tarde, Gigi. É um prazer poder estar aqui falando da minha cidade, meu povo, o qual represento e represento com muita alegria. Hoje a gente vai bater um bate-papo muito legal. Que legal. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter aceito o convite. Indicação do nosso amigo em comum, Júlio César. Né? Meu irmão. Júlio que estiver assistindo aí, um abraço pro Júlio. Né? Tá sempre acompanhando, dando uma força pra gente também. Fiquei muito feliz realmente de ter aceitado. Acho que vai ser um episódio bacana para esclarecer algumas coisas, né? Muitas coisas que o munícipe, né, não sabe, não chega até ele, né? Conhecer um pouco da história do senhor, eu acho que vai ser muito legal. O nosso podcast tem um conhecimento que transforma e vozes que inspiram. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Eu que conheço um pouquinho, dei uma zapeada lá para ver como é que era. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E você que está nos acompanhando, ainda não é inscrito no canal do RCB Estúdios Podcast, vai lá, se inscreva no canal, compartilhe aqui com os amigos. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante, muito bacana para todos vocês. Lembrando que o chat é aberto, então se você quer mandar uma mensagem para o prefeito, quer mandar uma pergunta, tenho certeza que ele vai se dispor a responder aqui para vocês. Tenho total certeza disso. Então, mande bastante mensagem, mande bastante pergunta, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe seu like e vai lá, se inscreva no canal do RCB Podcast. E se você ainda também não é inscrito no canal do Fala Gigi Podcast, corre lá pro canal do Fala Gigi Podcast, se inscreva lá, né? Também se inscreva, acompanhe, né, nossas redes sociais no Instagram, lá tem bastante conteúdo durante toda a semana. Você também pode saber um pouquinho mais, né, do que aconteceu aqui, dos próximos convidados, então não deixe de nos acompanhar no nosso Instagram. O pessoal adora que eu falo Instagram, então acompanhe lá no Instagram do Fala Gigi Podcast. Né? Agradecer a todos, primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, né? Tá realizando mais esse episódio, agradecer aos nossos amigos, aos nossos familiares que têm sempre dado feedback, nos apoiado para tá continuando, tá melhorando a cada episódio para levar a mensagem para você o mais leve possível, né? Agradecer também aos nossos apoiadores, né? Não poderia deixar de falar dos nossos apoiadores do RCB Estúdios Podcast. Então, você, assim como eu, quer tirar do papel aquele sonho que você tem de fazer lives, fazer podcasts, né? Eu tenho certeza que você precisa de um estúdio. E a RCB tem toda uma estrutura para você, com câmeras, microfones, um estúdio completo. Pedrão aqui que opera tudo, eu tenho certeza que vai melhor atender você. Então, se você está precisando de um estúdio, procura o RCB Estúdios Podcast. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo e reserve o seu horário. Tenho certeza que você vai gostar muito do estúdio aqui. Ah, mas tenho vergonha. Tenho vergonha de comunicar, tenho vergonha de falar. O Giovanni também tem vergonha até hoje. Gosto de falar, gosto de me comunicar. Estou sempre pegando umas dicas com o professor Reinaldo Crescione. Então, se você também quer fazer uma mentoria com o professor Reinaldo Crescione de oratória e comunicação, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Quando eu falo que o estúdio aqui é completo mesmo. Então aqui você pode vir fazer essa mentoria de oratória e comunicação com o professor Reinaldo Crescione, que eu indico demais, né? Eu falo toda semana que eu tenho que dar um puxãozinho de orelha, que eu também tenho que fazer, mas as dicas, né? A gente conversando diariamente aqui toda semana, tem me ajudado muito, principalmente na vergonha das câmeras, que eu acredito que é o que pega mais. Então, procure lá o professor Reinaldo Crescione, reserve seu horário, faça sua mentoria de oratória e comunicação. Tenho certeza que você vai ficar mais preparado para então fazer as suas lives, fazer, quem sabe, o seu podcast, assim como o Gigi aqui. E falando agora para você que é empresário, né? Você sabia que a agência Carvalho Marketing Digital é especializada em ajudar empresas a atingirem clientes através de estratégias de marketing digital? Pessoal. Então, com uma equipe especializada, que inclusive eu indico demais, tem me ajudado muito aqui no Fala Gigi Podcast, né?
Através de anúncios online nas redes sociais, a Carvalho Marketing Digital tem impulsionado o crescimento de diversos negócios. Então, se você está procurando uma agência completa e confiável, eu indico a Carvalho Marketing Digital. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code está aparecendo. Eu tenho certeza que eles vão ajudar você ainda mais a alavancar os seus negócios. Carvalho Marketing Digital, obrigado por todos vocês que estão apoiando o Fala Gigi Podcast aqui no RCB Podcast. E voltando para o nosso bate-papo, para conhecer o prefeito Ronaldo Correia. Hoje prefeito, mas o prefeito lá atrás, vamos conhecer a história do prefeito primeiramente, né? A história do Ronaldo. Ronaldo, a gente conversava fora aqui do ar aqui, né? Você comentou comigo, você jogou futebol, não jogou, a passada, a perninha torta, né? Quem me conhece sabe da perna torta, né? Meu sonho na infância era ser jogador de futebol. E o do senhor? Qual que era o sonho de infância? Ô, Gigi, eu acho que o sonho de todo garoto, de toda criança, é ser jogador de futebol, né? Quando eu vi você caminhando ali, eu falei assim, ó, pela passada conhece jogador. Inclusive, o Henrique Camilo, vereador, tá acompanhando aqui o podcast. Era jogador também. Então, nós estávamos com o secretário de esportes, ele falou assim, olha aquele cara andando, pelo andar se conhece. Eu falei, jogou muito? Ele falou assim, jogou nada. Então, aí hoje a gente viu você, esse cara jogou bola. Mas não jogou nada. É bem isso aí. Mas você tem uma história legal. Não, bacana. Então, como todos nós, né? Era vontade, eu tive muita vontade de ser jogador de futebol, né? Mas desde cedo a gente já tinha aquela responsabilidade que é bem diferente dos dias de hoje, viu, Gigi? Né? Já contei histórias, quando eu cheguei aqui, você já sabia do carrinho de sorvete, né? Acho que foi o Júlio que falou para você, né? Uma pesquisada um abraço lá, pro né? Júlio. Então, a gente tinha a responsabilidade desde muito cedo, ajudar a família, aquela questão toda, né? Era nos intervalos que a gente jogava futebol, quando chegava do serviço, na escola. E era o sonho de toda criança, todo adolescente, mas assim, acho que Deus tinha outros planos para mim, como de fato hoje vivencio eles, né? E ficou só no sonho, né? Eu tive a oportunidade um dia, né? Até comentei com você também, de jogar Bater uma bolinha lá na Vila bolinha Belmiro. na Vila Belmiro. Aí eu saí realizado, né, naquela ocasião, né, de ter pelo menos pisado naquele gramado. É muito legal, né? Eu também. Quando eu joguei no Pacaembu a primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu joguei num estádio famoso assim, Pacaembu, assim, isso aqui é outra realidade, né? É realização de um sonho mesmo. A gente pensa chegar de uma forma e os planos de Deus às vezes são diferentes para nós, né? Mas eu cheguei lá, pisei lá, foi um momento de diversão, mas aí depois eu peguei, me toquei, puxa vida, eu desejava um dia pisar num gramado profissional, pisei. Não como atleta, né? Mas como prefeito representando a minha cidade naquele evento que aconteceu na Vila Belmiro. Já é muito legal receber um convite, que eu acredito que poucos prefeitos tenham recebido esse convite aí na região, né? Pouquíssimos, né? Acho que nós tivemos 2 aqui da região, numa micro-região de 39, 3 melhor dizendo, né? O Juninho de Duartina, quem mandou um abraço também, eu, o Juninho e o prefeito de Pirajuí, o César. Foi escolhido pela passada também? Passada de jogador, vamos ver como é que esses prefeitos Eu acho que a gente enchia aí o saco tanto lá no Palácio, né? Sempre correndo atrás de recurso, emenda para as nossas cidades. O pessoal falou assim, tem que chamar esses prefeitos aqui para participar. Então, que eu me recordo seja isso mesmo, 3 aqui das 39 cidades. Legal. Assim, ainda na infância, eu lembro na minha, né? Que aqui em Bauru, pelo menos, nós temos alguns lugares como Legião Mirim, que incentiva, né, o estudo com esse primeiro emprego, né, esse menor aprendiz, vamos dizer assim. E a gente falou do sorvete aqui. Com quantos anos o senhor começou a trabalhar de fato? Olha, na verdade, não sei se a gente ajudava muito, mas já era a regra, né? Eu morei ali pela região de Garça, Jafa, Veracruz, Marília, Galha, né? Então, em todas essas cidades, desde novinho, né, os pais já levavam a gente para a roça. Já era habitual, não tinha empregada, né? Tinha mais as mínimas condições de sobrevivência, então não tinha ninguém que cuidasse, né? Então, não ficava em casa, ia para a roça. Então, às vezes brincava ali numa rua de café e outra, mas aí tinha que
limpar tronco de pé de café, aquela questão toda. Quando estava em casa, no horário que você estava em casa, você tinha que preparar, ajudar a levar almoço para a roça e lá ficava. Né? Então a gente já ia aprendendo desde cedo. Né? A gente trabalhava lá na roça café, quando meu pai arrumava um outro tipo de atividade, que uma das que ele exerceu muito foi trabalhar com gado, né? Então você tinha que aprender a tirar leite lá, era 8, 9 anos, tal, aquela questão toda, e com 9, 10 anos a gente já estava responsável ali por tirar todo o leite, né? E 7 horas da manhã o pessoal vinha buscar o leite, eu tenho mais 5 irmãos, né? 3 irmãs e mais 2 irmãos, somos 3 homens e 3 mulheres, e isso era a rotina de todo mundo. Então, desde cedinho, né, você já aprendia a ter a responsabilidade de trabalhar. Então, foi a vida toda trabalhando. A Né? responsabilidade chegou cedo, né? Muito cedo, muito cedo. Né? E na nossa época, puxa vida, a vida do Ronaldo foi difícil, mas muitas pessoas ali do convívio, principalmente os que moravam na zona rural, era praxe, isso era, na verdade, a prática comum, né, de todas as crianças, né? E aí algumas, né, buscavam novas oportunidades, e eu estava inserido nesse contexto, né, desses que procuravam sempre uma oportunidade de sair daquele ambiente, que, embora a gente tenha boas recordações, era muito sofrido para uma criança. Né? Isso é verdade. Como foi aproveitar essas oportunidades? Como foi ter oportunidade de estudo, principalmente? Gigi, meu pai, eu sempre digo, meu pai, ele deu tudo aquilo que ele podia dar. Né? Meu pai, ele só escreve um nome, né? Então, tudo aquilo que ele podia fazer por mim, ele fez. E uma das coisas que meu pai mais me ensinou foi sonhar. Então, meu pai tinha uma série de sonhos, né? E com o passar do tempo, eu vi que muitos desses sonhos dele não se concretizavam. Foi a hora que eu falei assim, puxa vida, meu pai sonha, eu tenho os mesmos sonhos que ele, mas até o presente momento, meu pai não conseguiu realizar os sonhos. Então, deve haver algo que eu precise fazer que meu pai não fez para poder alcançar os seus sonhos, os objetivos. E foi aí um período, né, que eu vivi muito na casa de outras pessoas, né? Morei tempo com um, tempo com outro, buscando essa oportunidade, aprendi, né, uma série de coisas assim. Vivi uma parte em casa, mas vivi uma parte, o que a gente chama de mundão, né? Vivi no mundo, né? Morei lá em Garça com um pastor amigo meu. Ele tinha filhos, né, de sangue, mas ele também tinha uma organização, uma instituição que ele trazia crianças com uma certa deficiência, com uma certa dificuldade, né, para viver com ele ali, ter uma aprendizagem, né? Eu lembro que ele fazia um intercâmbio, a mulher era americana, recentemente, ele tem fazenda em Manaus hoje, ele veio me visitar recentemente. Ele fazia um intercâmbio com estudantes americanos, e a gente começou ali a aprender um pouquinho de inglês, aquela questão toda, tem esse intercâmbio, né? E eu comecei a falar assim, puxa vida, acho que dá para deixar aquela vida da roça lá. E aí eu comecei a potencializar essa questão que envolvia comunicação, aprendendo, perguntando como é que faz, como é que eu chego, como é que eu mudo, e aí foi, né? Vivi um tempo com ele, depois vivi um tempo com outras famílias, né? E sempre meu pai preocupado, mas eu falava assim para meu pai, minha família, olha, eu quero algo diferente que a roça. E aí eu fui aproveitando essas oportunidades, né? Depois o tempo foi passando, tive oportunidade, fiz segurança do trabalho, né? Comecei a desenvolver esse tipo de atividade, abri uma empresinha, comecei a prestar serviço, né? E as coisas foram acontecendo até chegar na vida pública, né? E eu digo muito para as pessoas que eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, que nós somos os personagens centrais da nossa própria história, e quando alguém me pergunta ou diz assim, Ronaldo, eu não tenho oportunidade, sempre digo para elas, nós geramos a oportunidade. Às vezes ela está passando na tua frente aí, e você diz assim, ó, isso não é para mim. E não é assim que a vida funciona, né, Gígio? Isso é verdade. Sobrou uma oportunidade para você. Para vender picolé, vai vender picolé. Sobrou uma oportunidade para você trabalhar lá na roça. O que você sabe fazer? Eu sei capinar. Então começa lá capinando. Vai surgir uma oportunidade para você dirigir um trator, para de repente você dirigir um ônibus, de repente, né, você virar o gerente da empresa. Então eu tenho uma dificuldade muito grande quando as pessoas dizem assim para mim, Ronaldo, eu não tenho oportunidade, porque eu sou uma pessoa que aproveitou as oportunidades dentro da realidade existente, aproveitou as oportunidades, e outras oportunidades foram geradas através daquela porta que eu entrei. É que muitas dessas oportunidades que o senhor aproveitou, muitas pessoas não enxergam como uma oportunidade.
não enxergam como oportunidade. E tem até um princípio bíblico que eu falo em todas as entrevistas que às vezes eu tenho oportunidade de conceder, que é um princípio bíblico que diz que o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Eu acredito nisso. Tem que estar atento. Tem que estar Tem que atento. estar atento para não deixar essas oportunidades passar. Exato. O senhor falou que o senhor teve, né, passou por muitas cidades aqui da nossa região. Jafa, Marília, né? Garça, E Veracruz. como chegou em Reginópolis? Como foi parar em Reginópolis? Olha, meu pai, quando a gente saiu de Garça, e meu pai recebeu uma proposta de trabalho, roça também, né? Na verdade, meu pai veio com uma promessa, né? Era uma fazenda para que ele pudesse tomar conta do gado lá e tal. Aí chegou em Presidente Alves, né? Aí não tinha gado, não tinha fazenda, não tinha... Aí sobrou a roça de abacaxi pra gente trabalhar lá, cara. E pensa num trabalho árduo, né? É o que tem, né? Era o que tem. Então nós vamos trabalhar no abacaxi, né? E aí deixei meus amigos lá de Garça, falei, puxa vida, eu não aguento mais mudar. Meu pai mudava com uma certa frequência, né? Não aguento mais. Chegou em Presidente Alves, a gente ficou aproximadamente 1 ano em Presidente Alves. E hoje eu conheço as pessoas de Presidente Alves, nesse 1 ano eu conheço as pessoas como eu conheço na cidade que eu sou prefeito, né? Cheguei lá na primeira semana, ia ter uma peneira, ia ter um teste na cidade de Iacanga, que eu nunca tinha visto, né? Trabalhando lá no abacaxi e tal. Nesse dia eu falei, pai, eu quero faltar no trabalho hoje porque eu quero fazer o teste lá em Iacanga, no Ituano, né? Aí tinha um amigo, né? Que era o cara que mais despontava no esporte naquela época, estava jogando na Matonense, mas mesmo assim ele veio para fazer a peneira do Ituano. Zelão, foi atleta do Corinthians, jogou no Corinthians, né? Amigo, né? Recentemente nós estivemos juntos ali em Presidente Alves, está tendo um campeonato amador lá e um campeonato veterano, né? E aí a gente foi lá. Foi prestigiar. Joguei um pouquinho também, né? A gente foi fazer esse teste lá. E aí eu falei assim, puxa vida, tem 15 minutos, né? Os testes são muito rápidos, né? Aí eu falei, eu preciso fazer uma graça aqui para pelo menos chamar a atenção do pessoal. Aí eu dei um elástico, né? Dei um elástico lá, o cara me deu um soco na boca, tal, caí e tal. E ninguém sabia meu nome. Fazia uma semana que eu estava em Presidente Alves. Nossa, cara, tal. Que aconteceu lá com o nosso jogador lá de Presidente Alves? Como é que é o nome dele? Ah, não sei, agora vai ser Elástico. Aí meu apelido ficou Elástico, né? Então lá todo mundo me conhece como Elástico. Fiz amizade tal hora que eu estava engrenado, né? Estava congregando na igreja do meu amigo, pastor João, da igreja do Evangelho Quadrangular, contente, familiarizado. Meu pai recebe uma nova proposta de mudança. De mudança. Outra fazenda. Que era o céu, que era, né? Aí agora vai. Chegamos em Reginópolis, né? E, pai, qual que é a proposta? Ó, carpir café, né? Capinar café, mas a gente usa a expressão da roça, carpir café. Puxa vida, né? Um mato desse tamanho, né? Batendo na cintura, carrapicha, aquela questão toda, né? E aí a gente veio para Reginópolis naquela fazenda chamada Fazenda São Pedro, né? Do Grupo Mondelli. Ficamos ali aproximadamente 1 ano. Aí surgiu uma nova proposta para o meu pai de trabalho, né? Falei, nossa, a gente indo embora de Reginópolis novamente. Mas não, era ali próximo mesmo, a fazenda do Grupo Fischer, Fazenda São Roque. E aí eu ia sair da roça, cara, puxa vida, agora essa é real. Né? Chega de carpir. E aí a gente foi trabalhar numa recepção, na guarita, na entrada da fazenda. Eu estava cursando o 3º ano do ensino médio. Eu ia entrar às 2 da tarde, parar às 10, né? Estudava de manhã. Aí eu trabalhava limpinho, calcinha social, camisetinha, tudo alinhadinho. Falei, puxa vida, isso é o sonho, né? Aí foi onde eu conheci um cara chamado Zanardi. E ele olhou para mim e falou assim, cara, olha, eu acho que você tem uma boa comunicação, você trabalha aí na recepção, eu acho que você deveria estudar segurança do trabalho. Eu falei, o que é isso? Né? E na época era uma atividade muito carente de profissionais, não tinha profissionais. Eu falei assim, não, eu quero fazer pedagogia, eu quero fazer educação física, alguma coisa, tá? E eu fui dar
pesquisado, eu vi que os salários eram muito superiores a essa formação superior. Eu falei, poxa vida, eu acho que dá certo mesmo, né? Vou estudar segurança do trabalho, já estou dentro da empresa, de repente as coisas fluam, né? Já conheço o pessoal, e aí foi o que eu fiz. Aí eu fui estudar segurança do trabalho pela orientação que meu pai não tinha para me dar, mas eu encontrei pessoas no caminho, numa recepção, né? Que ele me norteou. E aí estudei segurança do trabalho e as coisas foram fluindo, as coisas aconteceram. Eu estou em Reginópolis. Foi tendo oportunidade dentro da empresa? Dentro da empresa. Aí falei assim, atingi a maioridade, agora eu não saio mais de Reginópolis. Agora eu fico por aqui. Agora eu fico por aqui. E fez a vida lá. Exatamente. Olha, eu fico pensando assim, às vezes eu me faço essa pergunta. Uma pessoa que resolve entrar na política, ela resolve entrar na política porque, ó, eu tô cansado de terceirizar para os outros aquilo que talvez eu poderia fazer. Qual foi o motivo de entrar na política? Alguém, assim como orientar o senhor a fazer segurança do trabalho, assim, ó, eu acho que o senhor tem perfil. Também foi uma orientação de alguém? Foi um convite? Eu tive um convite, sim. Na verdade, eu tive vários convites, né? Eu não mencionei para você, mas nessa época que eu tive o convite, eu estava fazendo já programa de rádio. Fiquei 12 anos fazendo programa de rádio da nossa igreja, Assembleia de Deus, do Ministério Belém. E aprendi bastante. Recebi primeiro o convite do pastor Isaac de Oliveira, hoje presidente do Campo das Assembleias de Deus em Novo Horizonte. Ele olhou para mim e disse assim, Ronaldinho, eu preciso de você num programa de rádio, né? Mas eu preciso um nome para você. Aí eu falei assim, Ronaldo Silva. Ele falou assim, não, Silva todo mundo tem. Vamos pegar o Correia aí, né? Por isso que é até o nome que eu utilizo hoje, né? Ronaldo Correia. Aí eu comecei a fazer esse programa de rádio, né? As coisas começaram a fluir. O pessoal, quando eu comecei a fazer o programa, disse, Ronaldo, esse programa é programa de 3 meses, como de todo mundo aqui, e para, né? E vai acabar. Aí só eu fiquei no programa 12 anos, né? Ele está indo para 16 anos já. O programa ainda existe. O programa existe, né? Uma audiência bastante significativa. E aí eu tive esse convite para ser candidato a vereador. E eu lembro-me do meu aniversário de 15 anos. Eu estava lá na roça, com enxadãozão, um sol de 40 graus. Você lembra daquele quissuco? Lembro. Né? Quando a gente tinha condições de comprar o quissuco, era para fazer 2 litros, né? Mas a gente fazia uma garrafa de 5 litros, né? E a gente... Um pacotinho mínimo de quissuco. Exatamente. Você conhece bem. E aí, o que aconteceu? Eu estava lá no meu aniversário, com enxadãozão. Eu falei, puxa vida, e o pessoal, parabéns, Ronaldo. E no meu aniversário, um dia tão difícil para mim, eu falei assim, puxa vida, eu queria ter um bolinho, né? Queria ter um bolinho, não, mas era a realidade, não, né? Aí eu falei assim, um dia, se eu tiver autonomia, se eu tiver condições, eu vou mudar o dia de aniversário das pessoas, né? E depois eu vou chegar lá. Mas aí eu aceitei o convite, né, porque eu queria, por conta de tudo que eu vivenciei, eu descobri que só por meio da política eu podia fazer algo diferente para as pessoas. E uma das primeiras ações que eu tive, logo quando eu vim a ser prefeito, né, já estou pulando um pouquinho a fase, mas para entender, eu instituí o aniversário das crianças, né, inclusive... Na quarta-feira agora tem o aniversário das crianças. Lá ninguém se queixa de não ter um aniversário no dia do seu aniversário. Porque eu não tinha como um cidadão comum. Mas enquanto prefeito hoje eu posso conceder isso, né? E no dia do aniversário do servidor, nós damos esse dia para que o munícipe, para que o servidor ele possa sair com a sua família e de fato comemorar esse dia, porque eu não tinha oportunidade. Então eu descobri que por meio da política a gente podia fazer muitas coisas. Eu desejei ter uma casa, né? Era muito difícil, principalmente para nós lá de baixa renda, né? Mas aí como político eu poderia fazer isso. Então eu aceitei o convite para ser um agente político porque eu queria ser uma voz, principalmente dos menos favorecidos. Aceitei esse convite, inclusive o cara que me fez o convite, hoje ele é o pré-candidato a vice meu da minha chapa, né? Então aceitei o convite na época do Marquinhos do Gás e fui para o primeiro pleito para concorrer às eleições como vereador.
Ele não é o vice atual, mas Não é. concorrerá na E próxima vai agora. concorrer agora como sendo meu vice. E aceitei o convite Que para ser legal. candidato. E esse convite para ser candidato, até então, era para vereador. Para vereador. E saiu como vereador ou já foi direto para Não, prefeito? saí como vereador, cara. E aí, logo que eu saí, até pessoas próximas diziam assim, Ronaldo, não faz Vai isso. se enfiar nisso. Vai se enfiar nisso. E eu vi essas pessoas sempre reclamando, meu. Sempre reclamando. Nossa, porque a rua tá cheia de buraco? Porque não tem isso? As nossas crianças não têm uniforme decente, a alimentação não é decente, tá? Porque o nosso boss está abandonado, porque, enfim, uma série de coisas. E eu falei, poxa vida, o cara reclama, mas ele não tem coragem de estar à disposição como uma peça que de repente vai mudar o sistema. Eu vou entrar nesse negócio. Aí, beleza, aceitei o convite. Aí, o pessoal encostava assim, puxa vida, Ronaldo, você vai passar vergonha. Aí, comecei a ficar até assim... Escuta muito isso? Demais, demais. Você sabe por quê? As pessoas começam a te desacreditar. Eles não têm a coragem que você tem. Eles não têm a vontade de fazer pelo próximo. São acomodados. E se ele não tem essa coragem, ele quer transmitir isso para você também. Ele não quer assumir um desafio, uma responsabilidade. E aí ele quer fazer com que você pense da mesma forma e fique do outro lado só reclamando. Ou, quem sabe, deixando as pessoas que ele acha que são as pessoas ideais. Mas você nunca vai ser. Sim. E aí eu peguei e disse assim, não, eu vou entrar nesse negócio. Pelo menos eu vou falar para alguém, olha, eu tentei, eu batalhei, eu quis mudar. Infelizmente não consegui. Mas eu sempre tive no meu coração que eu poderia ser o que eu quisesse. Né? Se eu utilizasse as ferramentas corretas, se eu não ferisse os princípios, se eu determinasse e compreendesse que eu precisava ser o personagem central da minha própria história. Eu sempre acreditei nisso. E aí as pessoas diziam assim, Ronaldo, esse cara tem 300 alqueires de terra, o outro é médico, o outro é tal. Como é que você vai concorrer com esse Como é que povo? vocês vão concorrer com esses caras? Aí eu falei assim, né? Já de uma forma assim, para que parasse de mexer o saco, né? Eu disse, puxa vida, então eu tenho chance de marcar a história. Aí o cara falou, poxa vida, eu não vou desanimar esse cara. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então eu tenho chance de marcar a história. Um cara que é filho de uma pessoa semi-analfabeta, um cara que veio da roça. Se ele ganhar uma eleição no meio desses caras, poxa vida, aí depois ninguém segura a gente. Aí fui candidato. Fui eleito no primeiro pleito. O vereador com menos votos, um voto de legenda. Cheguei. E aí, Gigi, comecei a trabalhar, cara. Acho que foi um dos primeiros vereadores que saiu de Reginópolis para ir para São Paulo buscar emenda sem pedir para o prefeito. E alguém disse assim, ô Ronaldo, mas você nem comunicou ao prefeito? Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu vim fazer aqui. Então eu sei que eu represento um povo e eu posso lutar por esse povo, independente da vontade do prefeito, de quem quer que seja. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. O que eu estava dizendo com isso? Que a maioria, das vezes, do agente político que ele ingressa, ele não sabe o que ele vai fazer lá. Na verdade, às vezes ele vai por status, às vezes vai por salário. O salário é digno, né? Está estabelecido, né? É digno para quem trabalha e é vergonhoso para quem finge que trabalha. E eu fui para São Paulo, comecei a trabalhar e consegui os primeiros recursos que um vereador trouxe para Reginópolis. E aí comecei a trabalhar, chegou o próximo pleito. Aí eu falei assim, não, agora esse pessoal que desacreditou, agora, Ronaldo, você precisa continuar. Né? É claro que tinha as pessoas que sempre confiaram, por isso que eu cheguei, né? Claro que eu sempre atribuo isso a Deus, né? E a parcela, né? Porque Deus usa pessoas, eu dependo das pessoas também, né? E aí chegou o pleito seguinte, chegou algumas pessoas disseram assim para mim, Gijo, meu amigo, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não. Sempre a mesma pessoa. E assim, não pense que é pessoa longe, não, pessoa que está próximo. Aí eu falei assim, mas eu vou de novo. E aí, o que vai acontecer? Eu acredito que Deus vai me dar essa vitória. Até porque Deus sabe que eu trabalhei. Pá. Ganhamos as eleições. Agora, sem voto de legenda, fui para o meio da tabela. Segundo mandato. Só que eu percebi uma coisa, Gijo. Assim como você mencionou na introdução aqui na abertura, esse programa, o seu programa, é uma ferramenta.
é um meio de levar informação, é um meio de fazer com que as pessoas descubram de fato a verdade, né? As coisas nos parecem absurdas quando nós temos o conhecimento parcial delas. E quando tem um programa como esse, um podcast como esse, que tem ele é uma ferramenta para levar o conhecimento e fazer com que as pessoas tenham uma visão mais periférica da vida pública, de uma série de coisas que às vezes ela tem uma visão muito fechada, né? E o que eu descobri? Eu fui por meio da tabela, mas se a gente fosse considerar o trabalho, era para estar na ponta já. Mas parte da população não sabia o que eu fazia. Trabalhei de novo, mas aí utilizando as redes sociais. O bairro precisa saber que o asfalto que está chegando lá foi um trabalho do vereador que ele elegeu, do vereador que o representa. Trabalhei, fui atrás de recursos para praça, para asfalto, ambulância, ganhei, e agora dando publicidade. E dando essa publicidade, nós fomos para o terceiro pleito. E aí, no terceiro pleito, eu fui um dos vereadores mais votados da história da nossa cidade. Que bacana, né? Não basta ser bom, tem que mostrar que é bom, não é verdade? Tem que mostrar que está fazendo, e eu acho que tem que mostrar mesmo. Acho que o papel do agente político, eu acho que é esse. Porque o munícipe, vamos dizer assim, vamos tratar assim, ele não tem tempo para fiscalizar quem ele elegeu. Não tem, não é verdade? Então, quanto mais seriedade, quanto mais transparência desse agente político para com o munícipe, melhor. Assim, eu penso assim, acho que uma Câmara ou uma Prefeitura assim dos sonhos seria o munícipe não precisar. Assim, mas o que está acontecendo na minha cidade? Não, o prefeito todo dia informa, o vereador todo dia fala, ó, está sendo debatido isso, estamos atrás disso, isso não anda por conta disso. Porque não basta a gente andar para uma cidade, e vou citar um exemplo qualquer. Ah, tem um viaduto que está parado, está trancado há não sei quanto tempo. Ah, está aguardando. Aguardando o quê? É um projeto? Entendeu? Uma satisfação dessa, deixa o munícipe, assim, o pessoal está trabalhando nisso, isso não anda por conta disso. Porque a gente sabe que tem os enroscos, né, na vida pública. A gente sabe que não basta a gente querer, não, eu vou fazer isso aqui. A gente sabe que tem as travas, né? Mas se o munícipe não saber, próximo pleito, não fez nada, e tá vendo? Ficou parado aí os 4 anos, não aconteceu nada. Então eu acredito que as redes sociais, não só o podcast traz essa leveza, né, para levar informação para quem acompanha. Exato. Mas as redes sociais veio para ajudar muito e talvez nem todos estão usando da maneira correta. Exatamente. E Gigi, a gente fez isso justamente para levar essa informação para a população, porque até então ao nosso município, nosso povo entendia assim, a prefeitura é para as famílias tradicionais, nada contra as famílias tradicionais, né? Porque muitos deles são os fundadores da nossa cidade, mas a cadeira do executivo não é para a família A ou para a família B, é para aquele que melhor representar o povo, que está a serviço do povo. Então, nós começamos isso como uma forma de prestação de contas à nossa população. E aí, a pessoa da família simples, ele poderia agora ser visto pela nossa população a fim de que ele pudesse ser um representante da mesma, né? Então, assim, você não tem culpa, eu não tenho culpa, né? Agradeço a Deus por isso, por essa escola que eu tive, essa escola da vida, mas ninguém escolhe nascer numa família pobre. Ninguém escolhe, de repente, nascer na periferia, né? Mas, assim, tem muitos motivos para se orgulhar, né? De pessoas que passam por esses processos, vivem, né, as dificuldades e precisa sim, se levantar como alguém que vai representar o seu povo. Ninguém sabe o que acontece na periferia, senão aquele que vive lá. Então tem que ter representante. Ninguém sabe, né, o que uma pessoa de baixa renda vive. Não vive na casa dele. Então nós tivemos, graças a Deus, eu agradeço a Deus por essa escola, passar por esse processo. Eu sei o que é a necessidade da pessoa, eu sei o que ela não tem para comer, quando não tem o que comer. Eu sei o que é não ter. Eu sei o que é não ter
para um doce, né? Que é uma coisa que às vezes a criança deseja, né? Mimozinho, né? Um mínimo, né? Eu sei o que é isso. Então, por isso que as nossas políticas é voltadas para a necessidade de fato da população. Claro, a gente visa o desenvolvimento, potencializar questões tecnológicas, assim, mas a gente precisa começar lá de baixo, né? E só sabe a necessidade quem um dia já esteve lá embaixo. E aí depois, Igi, depois essa disputa que nós tivemos aí, né, que nós nos sagramos o vereador, um dos mais votados da história, a gente montou, né, nesse período a gente tinha montado um grupo político, falou assim, olha, as pessoas que de fato fazem pela cidade precisam ter mais voz, porque eu era um vereador e tinha muitos outros vereadores, né? Em muitas situações eu fui voto vencido. Então, nós pensamos em criar um grupo político mais forte, mais robusto, e aí criamos um partido. E aí a história é que, depois de ter assumido a prefeitura, a presidência da Câmara, assumi a prefeitura interinamente. Assumida a prefeitura interinamente, nós despertamos a atenção da população, e a população permitiu, nos deu a entender que eu poderia concorrer ao pleito para, de fato, assumir como chefe do Poder Executivo, e aí a gente foi para as eleições municipais, agora já concorrendo o cargo de prefeito na ocasião. Que bacana. A gente vê, a gente percebe que foram muitos desafios, e eu acredito que os desafios continuam até hoje. Qual é, assim, o maior desafio que o senhor encontrou depois que o senhor assumiu a cadeira aí da prefeitura? Olha, eu acho que eu ia falar para você que o maior desafio foi poder mostrar para a população que nós tínhamos condições, embora, volto a dizer, não ser pertencente a uma família tradicional, nós tínhamos condições de desenvolver um bom trabalho. Mas nós vencemos essa etapa quando nós ganhamos as eleições, porque se ganhamos as eleições é porque o povo já acreditava, né? Sim. Depois, eu acho que o principal desafio era fazer com que os agentes políticos entendessem que nós de fato éramos representantes do povo e não de nossas famílias, né? A gente tive uma dificuldade, né? Ainda tenho em partes, com o Poder Legislativo, para que a gente pudesse caminhar no mesmo rumo. Sempre pensando, eu sei que, claro que às vezes você tem uma vida pública, ou um vereador, né, o prefeito, tem um projeto pessoal, né, embora nesse projeto o coletivo tem que estar envolvido, né, o que envolve as questões que envolvem o povo, mas às vezes esses projetos pessoais, eles tomam a primazia, né? E aí deixa-se de fazer para o povo para fazer para grupos. Então eu tive um pouquinho de dificuldade, porque a minha visão sempre foi voltada para o coletivo. E a gente teve que trabalhar com uma certa maestria para se voltar à administração, tanto legislativo quanto executivo, se voltar de fato para quem precisava. Então, teve muitas articulações, né? A gente teve alguns conflitos de interesse pessoais que a gente, acredito eu, conseguiu driblar, né, e poder desenvolver o trabalho, tanto é que nós estamos terminando o mandato, esse primeiro mandato. Então, o maior desafio que eu tive foi esse, né, ajustar, entender, fazer com que a população, os agentes políticos entendessem que nós somos o primeiro servidor, né, somos o primeiro servidor, estamos a serviço da população, que ainda que nós tenhamos projetos pessoais, isso tem que ficar para o segundo plano, e a nossa função ali é trabalhar para o povo. Então, esse foi um dos principais problemas que tive, né? E também fazer a população entender que eu era um novo modelo de administração. A obra que estava paralisada há 8 anos. Ronaldo, não mexe nisso aí que era do fulano, não. A população necessitava dessas obras, a população necessitava dessas ações, porque ela era dependente, como habitação, áreas de lazer que estiveram paralisadas por muitos anos, e eu queria mostrar para as pessoas que os meus inimigos não eram as pessoas, o nosso inimigo, o nosso adversário era um adversário em comum, né, que era a falta de estrutura, a falta de investimentos na educação, de potencializar, né, o desenvolvimento da cidade, e esse precisa ser o nosso adversário, esse precisa ser aquele a quem nós devemos combater. Então, mudamos essa mentalidade, e hoje as pessoas que em outras situações não tinham o Ronaldo com bons olhos, porque achavam que de repente o Ronaldo ia defender um grupo social,
passaram a nos enxergar de uma forma diferente porque nós estávamos tratando as necessidades do povo. E hoje as pessoas sabem de fato que nós trabalhamos a necessidade deles e não vão ficar nos ater aquela questão, essa obra foi fulano que começou, então não vamos terminar. Isso aqui é de Beltrano, então nós... E no meio desse barulho todo existe um povo que não quer saber disso, quer tão somente que a cidade avance e melhore porque eles são peças ali que estão envolvidas, né? Legal. Comentei com o senhor, né? Meus pais vêm da roça, eu venho da roça também, vizinho, Pirajuí, né? E viemos para Bauru, eu muito cedo, em 94, e moramos na periferia aqui em Bauru. Então, o relacionamento que eu tenho com o pessoal da periferia, o pessoal de baixa renda, vamos dizer assim, na medida que a gente mede o poder público, vamos tratar assim, como medir o poder público se está fazendo um bom trabalho ou não? Através dos olhos de quem mora na periferia, né? Geralmente, quando o governo ele age para grupos, não dá para medir. Até comentei antes, né? Quem mede desemprego é quem está desempregado. Quem mede qualquer tipo de coisa é quem está sofrendo aquela dificuldade. Exato. Então, geralmente, o que a periferia, ou em modo geral, consegue medir é o coletivo. Então, a gente consegue medir o quê? Tem água na minha torneira? Tem asfalto na minha rua? Né? Isso a gente consegue medir. Quem não tem moradia está tendo oportunidade de ter moradia, acessibilidade pelo menos a isso. Né? Há um tempo atrás, a gente viu essa crescente de acesso a faculdades, agora uma crescente acesso a moradias. Né? Então, isso a gente consegue medir. Acredito que todo mundo está sofrendo aí com essa parte hídrica, né? Com falta d'água, mas como o senhor está lidando com tudo isso, por exemplo, lá em Reginópolis? Falta de água está tendo, está conseguindo levar asfalto para quem precisa, casa para quem não tem moradia? Olha, Gigi, uma boa pergunta você fez e a explanação que você deu é bem bacana, né? Como avaliar a satisfação do munícipe, entendendo, né, ou agindo de acordo com as necessidades dele e saber se ele está satisfeito. Então, hoje, em todos os bairros da nossa cidade, né, hoje a pessoa sai, ela fala assim, eu quero avaliar a administração da equipe do Ronaldo, porque o Ronaldo não faz nada sozinho, nós temos uma equipe, né? Claro que é eu que escalo o time, né? Então, nós temos, talvez, por parte da população, esse reconhecimento. É uma secretaria que está funcionando, Ronaldo que escalou o time, graças a Deus a gente escalou um bom time. Mas você sai lá, vou citar bairro Maria Luísa, né? Numa área que não tinha nada, tem um parque para as crianças com tobogã, uma área que tinha um barranco, tem um campo de gramado sintético para... Puxa vida, o que tinha antes? Essa pergunta que as pessoas fazem lá. O que é que tinha antes? Tem coisa para melhorar? Tem coisa para melhorar. E vai ser assim, constante. O que o prefeito fez aqui, o outro vai ter que fazer outras e aí por diante. Mas dentro da nossa realidade lá, você sai no bairro, tem uma área para as crianças brincar. Pergunta para si mesmo, como é que era antes? Não tinha isso. Como é que era esse barranco aqui? Como é que era essa área aqui? Era um barranco. Hoje tem um campo de gramado sintético para as nossas crianças brincar. Como é que era o acesso à cidade? Se você não conseguir enxergar nada, eu falo para as pessoas, senta na frente da tua casa, espera mais ou menos uns 30 minutos que vai passar um circular gratuito. Hoje nós temos transporte coletivo gratuito que vai de bairro a bairro. Então hoje, se você não tiver veículo, você chega no supermercado, você chega na escola, você chega na praça central, porque hoje nós temos esse transporte coletivo gratuito para toda a nossa população. Se você não tinha dinheiro para vir num parque clube como os magnatas, né, hoje você vai no Bosque Municipal, que era uma obra abandonada há muitos anos, você vai lá hoje, tem tobogã para as crianças, tem um quiosquinho, uma churrasqueira gratuita, né? Inclusive Bauru vai sempre para lá, né? Sempre, esse final de semana eu estava lá e tinha muitas famílias de Bauru lá. Então, nós administramos para esse povo. Então, hoje, se a pessoa, qualquer bairro que ela sair, ela vai olhar e vai falar assim, eu vou conseguir medir a satisfação dele, né? Como você disse, né? Ele vai sair em qualquer lugar, qualquer bairro da cidade, ele vai ver assim, essa é uma obra da atual administração. E em relação à água, tem lugares que está faltando água.
querendo Deus, na próxima semana nós vamos estar inaugurando mais um poço, né, para a nossa cidade. E aí você diz, eles tinham lá, o município tinha todo ano, ele tinha um problema de falta de água no centro da cidade. Então ali era um problema existente. O que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer um poço no centro da cidade. Fizemos um poço no centro da cidade e graças a Deus, né, querendo Deus, na próxima semana a gente está inaugurando. Então, é a realização, né, da necessidade do nosso povo acontecendo. Eu acho que o papel do governo em si, né, vamos dizer assim, tratar o governo como um todo, eu acho que é esse mesmo, é identificar o problema e tentar agir, né, da melhor forma, o mais rápido possível. Principalmente, eu acho que prioridade é sempre isso. Saneamento, é sempre naquilo que é importante para a própria saúde, né? Então, saneamento, água limpa, água potável na torneira. Então, eu acho que sempre vai ter mais, sempre vai ter melhorias. É aquilo que o senhor acabou de comentar, né? Tem, às vezes, administrações que assumem e falam assim, mas tem uma obra parada lá que era do outro prefeito, eu vou dar andamento nisso aqui. Tem que pensar no coletivo, né? E o povo fica nesse fogo cruzado. É como um time de futebol, né? A gente tem que entender o seguinte, olha, tem os campeonatos, tem as disputas que são legais, né? O período eleitoral, aquela questão toda, tal, mas encerrou isso, é seleção brasileira, tem que estar todo mundo unido, né? Porque senão a cidade não avança. Mas eu não gosto do Ronaldo. Legal, não gosto do Ronaldo, mas eu tenho que, aquilo que está sendo bacana, a gente tem que potencializar para que dê certo, porque nós estamos numa embarcação, no meu caso lá, chamada Reginópolis, né? Se o comandante, né, ele afundar, afunda todo mundo. Então a gente tem que pensar que a nossa cidade precisa prosperar, as coisas precisam acontecer para o benefício de todos, né? E não dá para alguém somente desejar ser feliz. O desejo de todo mundo é ser feliz. Se a gente estiver juntos, unidos, né, talvez todo mundo, pelo menos um momento, seja feliz. Vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais fácil. A felicidade... É difícil medir felicidade, né? Tem gente que acha que felicidade é você ser feliz o tempo todo. E felicidade são momentos, né? Frações de momentos alegres aí que te fazem e te tornam feliz. Para esse andamento aí, quais são as metas ou prioridade ainda que o senhor tem? O que está em andamento? Olha só, nós temos agora para realizar a entrega, né, de mais 30 novas casas, né? Nós temos até um detalhe a ser votado no Legislativo e assim, é uma outra questão, né? Ronaldo, a vontade sua, você tem prazer em brigar com o Legislativo? Eu não tenho, de forma nenhuma, né? Isso, na verdade, faz um mal danado. Eu não sei, infelizmente existem pessoas que se alimentam da discórdia, né? O prazer dela para ela estar feliz, ela precisa que alguém se arrebente, né? Então, eu nunca vi esse tipo de pessoa prosperar, até porque isso são sementes, né? Se você semeia o mal, se você semeia coisas ruins, não tem como você ter uma outra colheita, se não ser uma colheita abastada, né, de coisas ruins. Mas, às vezes, a gente tem esses desgastes, né? Nós temos, que nem no caso agora, nós temos essas casas para entregar, dependendo do legislativo, né, para que a gente possa legalizar a entrega. Espero que a gente não tenha problema, até porque quem está do outro lado, pagando aluguel, né, às vezes em área de risco, ele não quer saber se é o Ronaldo, se é a Dona Maria, se isso vai gerar crédito para o seu Zé, enfim, ele quer a casa dele. Essa pessoa tem pressa, né? Se a pessoa tem pressa, né? Pagar um aluguel não é fácil, né? Então a gente está em andamento final, né? Reta final, essas casas para ser entregue. Nós estamos com um ginásio de esportes que, graças a Deus, nós ganhamos um recurso de aproximadamente R$1 milhão, vou dizer precisamente, né? Quase R$800 mil, melhor dizendo, que há muitos anos nós recebemos atividades oficiais, até porque não tem AVCB, aquela questão toda, e vamos entregar, querendo Deus, esse mês também, uma obra de aproximadamente quase R$1 milhão. Vamos fazer um recap agora, né, de 20 ruas, né, mas Reginópolis não é uma cidade grande, então 20 ruas nós vamos fazer quase metade da cidade, vai ser a maior obra de recapeamento da história da nossa cidade, que estaremos iniciando provavelmente na próxima semana, né? Nós vamos também inaugurar a ampliação da unidade de saúde, o Marquise, que nós construímos ali, que vamos entregar para a nossa população. Já entregamos uma nova cozinha piloto também. Estamos numa obra de aproximadamente quase R$1 milhão também, que é a garagem municipal, que onde chega todo o pessoal para bater ponto, né? Infelizmente, é verdade. Então, o que é verdade? Às vezes eu sou criticado por falar a verdade, mas verdade é verdade, vai ser em qualquer lugar, né?
Nós, ao longo da história de Reginópolis, esse pessoal não tinha um ambiente adequado para se higienizar, para ir no banheiro, para uma área de refeição, né? E é o pessoal que toca a cidade, os nossos servidores, né? Então, mais uma obra aí de aproximadamente R$ 1 milhão que será entregue nos próximos dias. Já fizemos uma reformulação na frota, que atende a zona rural e também a nossa cidade, mas precisamos dar continuidade a esse trabalho. Nós não tínhamos nenhuma máquina para carregadeira no início da nossa gestão lá. Hoje nós temos 2 máquinas novas, né, aproximado um investimento próximo de R$ 1 milhão. Conquistamos uma, compramos outra. Nós tínhamos um caminhão de caçamba, caminhão caçamba para carregar entulhos lá, que nós pagávamos um absurdo de aluguel, né? Nada contra a empresa que fornecia, mas nós tínhamos condição de fazermos o que fizemos, que foi comprar um caminhão novo, comprar novas caçambas, isso tudo com recurso próprio. Nós tínhamos, quando pegava fogo em algum lugar lá, nós tínhamos um tanquinho de 1.000 litros para apagar um incêndio, né, de um canavial próximo da cidade, né, embora a usina ela tenha a sua estrutura, mas precisava às vezes do apoio do município, e às vezes os incêndios ali mesmo dentro da cidade, nós éramos totalmente dependentes do auxílio de terceiros. A gente conseguiu ganhar, por meio de um programa do governo, esse caminhão-pipa de 20.000 litros. O último trator que nós recebemos em Reginópolis foi no ano de 2020, no ano de 94, 96, se não me falha a memória, quase 30 anos depois. Nós temos aí mais 4 novos tratores com implementos atendendo a zona rural e vamos ampliar isso ainda mais. Enfim, foram uma série de ações, Gigi, que de fato elevou o patamar da nossa cidade. Precisamos continuar. Agora estou num projeto habitacional, talvez seja em primeira mão, que não me recordo se já noticiei em outra emissora, mas nós já estamos em fase final, já enviamos documento para Brasília de um conjunto habitacional para mais 200 casas. E aí alguém vai falar assim, vai lá tentar criar uma situação desconfortável com as construtoras que existem no município. E eu digo para as construtoras ficarem em paz, porque esse pessoal que vai usufruir dessa casa, ele não tem condição de pagar mensalidade. Vamos supor, são pessoas que têm salário mínimo, mas as prestações é R$ 700, eles nunca vão conseguir pagar uma prestação dessa, até porque ele paga um mês e ele fica outro sem comer, né? Então, não é essa a realidade de projeto habitacional que nós vamos buscar. Nós vamos buscar para aqueles que, de fato, não têm condições. Então, as construtoras podem ficar tranquilas, porque vai ser aquela pessoa de baixa renda que não tem condição de ter a sua casa. Depois de muitos anos, já é realidade, estamos entregando habitações e já estamos com um processo em fase final para mais 200 habitações para o nosso povo. E uma série de outras coisas. Nós temos o nosso balé para as crianças, nós temos o nosso judô, né? Uma série de coisas assim que trata acerca do investimento no ser humano. Você falou de saneamento. Nós tínhamos uma parte do nosso bairro, da nossa cidade, que os dejetos eram jogados no rio, crime ambiental. E agora nós estamos com um investimento de R$ 1.500.000, que foi recurso conquistado também através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Fomos lá, trabalhamos, nos esforçamos para arrebentar e hoje, né, nós estamos em fase final para que o nosso esgoto seja 100% tratado e a gente possa angariar mais recursos ainda por ter a cidade com 100% de esgoto tratado. Isso é bacana. O pessoal que às vezes está nos acompanhando, acredito que tem bastante gente aqui de Bauru, às vezes vê o senhor falando assim, nós iremos entregar 30 casas. Já tem um projeto em fase final de 200 casas. E aí o pessoal fala assim, ô louco, mas só... Hoje Bauru, se bem que tem acho que muito tempo e não chega nesses 400 mil, mas tem quase 400 mil habitantes Bauru. Reginópolis tem quantos habitantes hoje? Menos de 10 mil. Menos de 10 mil habitantes. Então a gente está falando de um município que tem menos de 10 mil habitantes, onde 30 casas hoje faz uma baita diferença. Puxa, né? Vida, sem dúvida. Às vezes a pessoa pergunta assim, qual que é os problemas de Bauru? Bauru é uma cidade grande. Reginópolis é uma cidade pequena. E os problemas são proporcionais, né? Porque se nós tivéssemos a mesma estrutura que Bauru tem, a mesma arrecadação, nós potencializaríamos aquilo que uma cidade pequena
tem potencializado. Então, os problemas são proporcionais. Tanto a prefeitura de 400 mil habitantes quanto a prefeitura de 10 mil habitantes, o município de 10 mil habitantes, os problemas são proporcionais. E as estruturas são correspondentes ao tamanho da cidade e à arrecadação da cidade. Então, o problema que existe aqui, existe lá em proporções O diferentes. problema existe. É o mesmo problema. É o mesmo problema. Proporcional, mas é o mesmo problema. Né? Muito legal, gostei muito da participação do senhor. Comunica muito bem também. 12 anos de rádio. Né? Vendedor nato. E parabéns por aquilo que o senhor passou para mim, de uma boa gestão. Que o senhor continue assim, pensando sempre no coletivo, pensando sempre no próximo, e quem mais precisa. Né? Porque quem mais precisa a gente hoje tem o poder da caneta, né? Mas pensar sempre nos menos favorecidos, né? Eu acho que é o que importa. Eu acho que é o porquê Deus nos coloca em determinados momentos, em determinados lugares. O senhor quer deixar alguma mensagem? O microfone é do senhor, a câmera é do senhor, fica à vontade. Gijo, eu queria, quando a gente fala do legislativo, das esferas existentes de autoridades do nosso município, eu sempre quis lutar pela minha cidade. Eu nunca procurei criar situações de desconforto, né? Só que sou consciente de que para que a gente tenha grandes vitórias, a gente vai sempre precisar travar grandes batalhas, né? Então, isso não é segredo, né? Se você procurar uma pessoa que obteve grandes êxitos, grandes conquistas, você pode ter certeza que ela enfrentou grandes lutas, teve grandes batalhas. Mas deixa claro que o meu objetivo não é estar em guerra com o Poder Legislativo, pelo contrário. Eu quero que a gente tenha o máximo de harmonia possível, porque o povo escolheu o Poder Legislativo, assim como escolheu o Poder Executivo. E nós queremos e quero muito que a gente tenha harmonia para poder fazer as cidades avançarem. Eu quero ser feliz e eu tenho certeza que eles também querem ser felizes. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade para agradecer o povo de Reginópolis, que tem nos ajudado, tem nos apoiado aqui, ó, tem um monte de gente participando aqui, ó. Posso falar os nomes rapidinho? Fica à vontade. Né? Maria Martins, a Nena, o Henrique Camilo, a Iraci Cesário. Minha mãe. A sua mãe, um abraço para ela. Mãe. A Karina Cardoso, presidente do Podemos Mulher. O Cássio Ferro, que foi nosso recente aí, chefe de gabinete. A Valdirene, a Brenda Correia, que Deus abençoe vocês. Quero mandar também um abraço para minha esposa, né, que suporta tudo isso junto comigo, meus filhos Isaac, Alice. A família carrega tudo junto, carrega né? tudo isso, tem nos abraçado, né? Então eu queria mandar um forte beijo, né, para todos eles e parabenizar você. Parabenizar você por essa ousadia. Ah, mas por que um podcast? Tem muita gente esperando por líderes como você que levem informação para a população e que elas tenham conhecimento da verdade. Parabéns ter acompanhado o seu trabalho, um trabalho muito bacana e que você seja esse instrumento, porque através dessa programação as pessoas vêm ao conhecimento da verdade e podem ser também ferramentas transformadoras de vida, né? A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua, né? Então, aqui nós temos a oportunidade de abrir o entendimento das pessoas para que elas consigam ver de forma periférica, né, as coisas que estão acontecendo tanto na minha cidade e em outras cidades e que eles possam entender que a política é o maior meio de transformação de vida das pessoas aqui nesse mundo presente. Então, a política pode. Aquilo que eu não posso fazer como cidadão comum, eu posso, talvez, reduzir lá os meus gastos e dar uma casa para alguém. Eu posso, numa oportunidade, mas através da política você pode desenvolver um projeto habitacional para 200 famílias, né? Nós realizamos a entrega de 850 refeições através da nossa nova cozinha piloto. Eu, como pessoa física, eu não consigo fazer isso, mas como político eu posso fazer. E volto a dizer em relação a você, essa é uma oportunidade. Quando eu falei no início da programação que a gente precisa enxergar as oportunidades, o teu programa é uma oportunidade de fazer com que as pessoas não desacreditem da política, que ainda existe cidadão de bem. Pessoas que têm a minha história, que têm a sua e que talvez tenham o desejo, mas falta coragem para poder aceitar o desafio de ser representante da população. O teu programa faz isso. E talvez a oportunidade que você está me dando vai motivar pessoas que estão do outro lado deste meio de comunicação para também acreditarem. O Júlio, seu amigo, tenente, né, ele teve uma infância que não foi fácil também, né? Então hoje as pessoas veem a patente dele, né? Mas
Se você ainda não o convidou, talvez um dia ele participe aqui do seu programa, Com ele vai certeza. contar a história e vai mudar a vida de muita gente também. Obrigado pela oportunidade mesmo. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua administração, sua vida, a vida de sua família, né? Muito obrigado pelas palavras mesmo. Eu acredito que basicamente a intenção aqui é realmente essa: levar ideias, levar pensamentos, conhecimentos diferentes para variadas pessoas e que elas tenham oportunidade. Muitas vezes não, nossa, eu não tive a oportunidade de escutar ele, mas eu não sabia disso. Então, levar de uma maneira leve a informação e agora ele lá em casa lá, ele tira a sua conclusão. Exato. Ele pode avaliar de uma maneira melhor do que ele pensava, do que ele via ou até mesmo escutava por outras pessoas. Não é verdade? Isso é Muito verdade. obrigado mesmo por ter aceito o convite. Né, agradecer o Júlio, que foi quem indicou, né? Julião, Gostei muito grande do nosso amigo. bate-papo. Aprendi muito aqui hoje. E teve um amigo que participou aqui, que é o Gabriel Lima. E ele falou pra mim, não aqui no podcast, em off. E ele fala assim que sempre que a gente tem oportunidade, nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus. Exato. Então, eu gosto muito quando o meu convidado vem aqui e faz sim uma citação, que faz sim uma comparação com a sua vida, com aquilo que passou, porque eu acredito que Deus tem nos fortalecido a cada dia, ainda mais com tudo isso que a gente tem vivido. Nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, a gente está vendo essa tragédia que aconteceu lá e acredito que quando a gente acredita de verdade, eu acho que as coisas não é que elas se tornam mais fáceis, mas se tornam mais leves. Então, acho que continuar assim, eu acho que é mais fácil. Então, muito obrigado mesmo pela participação do senhor. Um bom restinho de administração lá. Vai para o próximo pleito aí. Boa sorte também para o senhor, toda a equipe do senhor. O pessoal lá de Reginópolis, meu abraço. Né? Sou vizinho aí, né? Tal, de Pirajuí. Qualquer hora eu vou lá fazer uma visita. Tenho amigos em Reginópolis, né? Muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado a todos vocês que participaram, né? O senhor já citou aqui todos eles. Obrigado mesmo. Obrigado a você que nos acompanhou. Vai acompanhar em outro horário? Não tem problema, vai ficar gravadinho para você assistir lá. Compartilha com seus amigos, com quem você acha que esse conteúdo é interessante. Vai lá, compartilha com ele. Não esquece de deixar seu like. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal do RCB Podcast. E até o próximo episódio do Fala Gigi Podcast. Valeu e até a próxima.